Eu acabei concordando que, de fato, o STF está legislando no lugar do Congresso. Por quê? O Congresso faz uma lei dúbia, que não diz nada com nada, cada um aplica de uma maneira, e aí você faz A, o outro faz B. Vai para a justiça. A juiz de primeira instância julga, alguém não concorda, recorre, aí vai para a segunda instância, e aí recorre até chegar no STF. Aí o STF é que diz que, não, vai ser assim, tem que cumprir dessa maneira. Eles é que acabam decidindo, porque a lei, na origem, foi feita de qualquer jeito. E aí fica essa zona. A reforma tributária, a reforma da renda, ela vai impactar qualquer pessoa. Ela vai impactar as pessoas físicas, ela vai impactar a pessoa jurídica, ela vai impactar os investidores. Então, de uma forma ou de outra, ela vai impactar ou diretamente ou indiretamente. O leão está de olho em você e é possível que você esteja fazendo alguma coisa errada, mas a partir desse bate-papo, tenho certeza que você vai corrigir algumas coisas para não cair na malha fina, para o leão não te pegar ou para você evitar que isso aconteça no futuro. Eu tenho o imenso prazer de receber hoje no MiraCast, que é um oferecimento da comunidade Mira, a minha queridíssima amiga Jéssica. Jéssica, que para quem não conhece, foi minha aluna lá em 2019, mentoria turma 2, e desde lá ajudava a Família com as questões de imposto de renda, que é a contadora que já ajudou dezenas de milhares de pessoas, está aí nas redes sociais, inclusive formando outros educadores em imposto de renda. Jéssica, obrigado por ter vindo, seja muito bem-vinda, minha amiga. Para mim é um prazer, prof. As voltas que o mundo dá, né? Eu adoro estar aqui para completar um ciclo, né? A gente ficou muito tempo trabalhando junto como essa parte de suporte educacional, né? Foi até, para quem não sabe, foi o professor Mira que despertou esse lado do imposto de renda mesmo, né? Eu já atuava, como ele falou, sou contadora, né? Não dá nem para fazer muita conta, porque faz tempo já. Não, tempinho, precisa contar a idade. Não, os cabelos brancos aqui, tomara que não apareça muito. Mas eu era contadora, já atuava com imposto de renda, só que quando eu fui para a mentoria do prof, comecei a responder realmente, tanto que o prof até sumiu do grupo, né? Primeiro eu falei assim, a menina tá respondendo um monte de coisa, será que isso tá certo? Aí eu fui conversar com a Jéssica, aí a Jéssica, não, sou contadora não sei quantos anos, trabalho com isso. Eu falei, então tá bom, então responde você, eu fico aqui só olhando. Daí eu acabei pegando gosto pela coisa, daí o prof me convidou para fazer parte do suporte, né? E assim se passaram uns 4 anos de suporte educacional. Acho que mais. Foi até hoje tá sempre ajudando, né? Então, a gente tá sempre nos grupos, né? Não tem como fugir. Mas acaba. Foram só eu respondi mais de 7 mil dúvidas de imposto de renda. Mas nesses anos todos. Nesses anos todos, somando, dá mais de 7 mil, e aí... E já falando sobre isso, tem uma dúvida que o pessoal... que muita gente não conhece, que é a questão das units, que unit não é ação, logo não tem isenção dos 20 mil, né? E aí já explico para o pessoal, falo sobre isso, e é interessante que todo mundo sempre considerou, né? Todo mundo. Até que a Receita disse que, opa, tá tudo errado. Não é bem assim. Eu sempre falo que tem duas coisas. Ou a gente tira de vozes da cabeça mesmo, não, é interpretativo. Eu li, interpretei. Ou não, tá escrito por A mais B que funciona assim. O que a gente tinha na legislação era escrito por A mais B, que tinha isenção em ações. Estava escrito. Isenção em ação até 20 mil, swing trade e tal. Tá escrito até hoje. Tá hoje. Tá lá. E aí a gente não, mas assim, uma unit é formado por ações, por ser formado por ações, vamos considerar isento também. E isso era uma prática comum de mercado. Só que em abril do ano passado, a gente fez um e-mail até para a Receita. Falo a gente, que foram meus alunos e eu também, mandamos e-mail para a Receita Federal, falou, viu, Unity, qual que é a da Unity? Porque como surgiu o Revar, que é a calculadora da Receita Federal com a B3, surgiu nos grupos do prof alguém perguntando, pessoal, estou usando o Revar e o Revar não está considerando Unity como isenta. Daí a gente, opa, como assim? E aí a gente realmente mandou um e-mail para a Receita Federal e a Receita falou, acontece que Unity é normalmente um conjunto de ações, mas a gente tem uma Unity no mercado que não é. Ela tem BDR no meio. Sim. E aí, justificativa da Receita. Porque Unity não é só um conjunto de ações, pode ter outra coisa no meio, não é isento. Então, a gente já tinha esse parecer da Receita, mas assim, publicamente, não estava em lugar nenhum, então a gente fingiu demência também, e é isso aí. Só que daí agora, eles colocaram no Revar.
Quando você entra na calculadora do Revar, tá escrito lá para você dar o botão de ciente. Unity não é isenta. E com essa mesma justificativa tal, e você tem que dar um ciente para continuar, senão você não pode nem usar a calculadora. Então, não está na legislação, ainda não está em perguntando a Receita. Se você procurar na internet, você não vai encontrar. O único lugar, pelo menos até então, que eu tenha visto, a Receita se posicionou dentro do Revar. E aí não dá para discutir. Não dá para discutir. E aí é aplicado para todo mundo. E os 20 mil de ações ainda são isentos. Mais ou menos. Explica isso. O pessoal sempre leva em consideração para fazer um planejamento, né? Vou vender até 20 mil no mês, ações, swing trade, né? O que é swing? Tudo que não é day trade. Esse é o melhor conceito para fins fiscais. A operação durou mais de um dia, não importa. É isso aí. E mesmo se for para ser considerado day trade, tem que ser o mesmo ativo, no mesmo dia, na mesma corretora. Se não for na mesma corretora, na mesma instituição, já não é day trade. Então, por isso que eu gosto de dizer que swing é tudo que não é day trade. E se a pessoa faz operação até 20 mil e tal, de vendas, né, a Receita não é mãe, não é 20 mil de lucro, que essa também, acho que foi a dúvida que eu mais respondi na vida, né? Não, mas é 20 mil em lucro. Não é, gente, é 20 mil em vendas. Então, se você... O lucro pode ser R$1. Não importa, não 20 importa. mil em venda. 20 mil em venda. Então, você podia fazer realmente essa venda e ter garantido uma isenção. Agora, com a reforma tributária, com a reforma da renda, tem surgido o que a gente chama de IRPFM, que é o Imposto de Renda Mínimo, que é para quem não pagava imposto na declaração, começar a pagar pelo menos um pouquinho. Essa é a ideia. E aí, quando a gente vai ver quem que vai pagar, vai ser uma soma de fatores, uma soma de renda. É como se a gente tivesse uma cesta, e nessa cesta a gente colocasse tudo, renda tributável, renda isenta, renda sujeita à tributação exclusiva, recebi lá um rendimento de CDB, mas eu recebi dividendo de ação, mas eu recebi do meu trabalho, recebi o aluguel, tudo. Não importa se foi tributado, isento, tudo. Vai entrar nessa cesta. E essa é a cesta dos 600 mil, do mínimo que a Receita estipulou, que está na legislação, que é os 600 mil. E aí, o que entra aqui nessa composição dos 600 mil? O valor que você vendeu ali das ações até 20 mil, que trouxe um rendimento isento para você, vai somar. Então, continua isento? Continua isento. Não se preocupe com isso, continua isento. Só que no anual, na declaração de ajuste anual feita em 2027, que é só a partir de lá, que esse ano não, tá? A partir de 2027, tudo que acontecer nesse ano aqui, de 2026, a soma disso tudo, inclusive do teu rendimento lá, do teu lucro que você teve na venda dos 20 mil, vai somar nesse cômputo. Para ver se você é considerado pela Receita Federal como alta renda. Se você tem a soma de rendimentos de renda ao longo do ano de 2026 passar de 600 mil, você é considerado pela Receita alta renda. E aí você vai ter que pagar esse imposto de renda mínimo na declaração. Então pode ser que essas ações que você vendeu, elas contribuam para que você seja considerado alta renda. E aí elas contribuindo, você vai ser considerado alta renda. Eu ia falar 10% em cima dos 600 mil, mas eu sei que não é, mas o pessoal gosta de falar. A partir daí, calcula-se se a pessoa vai pagar ou não, porque o que é sério os 600 mil é que passaria a ter uma cobrança e só a partir de 1.200.000 é que é 10%, até lá é um imposto crescente, mas não necessariamente dentro de 600 mil podem ter coisas que são retiradas para o cálculo, né? Sim. Não é toda a renda. A gente coloca primeiro tudo... Coloca tudo tirar. num balaio, né? E aí depois você vai tirando algumas coisas fora. Então, rendimento de LCI, rendimento de LCA, rendimento dos fundos imobiliários. O dividendo dos fundos. Isso, o dividendo dos fundos. Isso a gente vai tirando fora no cômputo dos 600, né? E é isso que você falou, é muito importante, porque as pessoas confundem mesmo. Os 600 mil é o mínimo e o 1.200.000 é o mínimo dos 10%. Então, a partir de 600 mil, você vai poder pagar 0,3%, 1%, 2%. Ele é crescente conforme você for passando dos 600 mil. Aí, quando chegou em 1.200.000, aí é 10% mesmo.
Só que se você pagou imposto durante o ano, vamos pegar aqui um exemplo que a pessoa é CLT, mas também recebe dividendos, mas também você já pagou imposto durante o ano. Então, na declaração, isso vai ser levado em consideração. Não é para assustar o pessoal e querer, não, você vai pagar 10% a mais independente. Não é independente. Tem que fazer conta no seu caso para ver se no seu caso realmente você vai ter que pagar mais. Pode ser que não. E uma coisa importante, não vai ser nessa declaração. Vai ser na declaração É o de que 27. acontecer em 26 para a declaração de 27. Mas, beleza. A pessoa está ganhando ali mais de 600 mil dos rendimentos, dos salários, dos Do que rendas, entrar, de né? de tudo. Como é que a gente faz para reduzir os 600 mil? Você tem que ter coisas que não... Você já falou, LCI, fundo imobiliário. Então, seria interessante receber rendas de coisas que não computam para os 600 mil. Exato. A gente tem duas vertentes. Ou você tá muito ali, nos 600 e pouquinho, putz, passei um pouquinho só. Ou você tá, não, eu tô 3 milhões. Eu não tenho como diminuir dos 3 milhões, não vai dar para baixar. Então, são duas situações diferentes. Mas e se esses 3 milhões fossem só de fundo imobiliário? Tudo de fundo imobiliário? Se fosse tudo rendimento de fundo imobiliário. Daí não entra, né? Aí não paga nada. Não paga nada. Não paga nada. Não paga nada. Então, assim, as pessoas fizeram... Já fica a dica, invista em fundo imobiliário. Na comunidade Mira tem carteira recomendada com fundo imobiliário. É só seguir, só copiar, colar lá os fundos. E aí não vai pagar imposto de renda por conta dos fundos imobiliários. O resto aí... por enquanto realmente não vai. Viver de renda, né? É bom esse viver de uma renda passiva. Né? Um viver de uma renda passiva, como a renda dos fundos imobiliários proporciona mensalmente, para quem está nesse mundo, ótimo, né? E aí, se a pessoa recebe 600 mil de ações e 600 mil de dividendos de ações, 600 mil de dividendos de fundos imobiliários, ficaria isento também. Porque vai ficar até nos 600 mil, né? No limite ali do que não entra também no cômputo do imposto de renda mínima. A gente já está falando de 1.200.000 ano. Uhum. E eu, pelo menos, como é que a gente faz lá em casa, que eu sempre falo, eu sou uma pessoa que defende as mulheres, eu sempre combatia a violência patrimonial, eu vivi isso, vivi assim, eu atendi muitas clientes no banco e na corretora que passaram por esse tipo de situação, e eu sempre achei que o correto o patrimônio tem que estar 50% no CPF da esposa e 50% no CPF do marido, e beleza, não tem... Já separa muito. Né? Já separa. E aí, com essa reforma, que tem essa questão dos 600 mil, passa a ser 600 mil para cada um, porque é por CPF. Então, a gente está falando de uma renda isenta de 600 mil para o marido, 600 mil para a esposa, e se for ações e fundos imobiliários, 1.200.000 para cada um, já estamos falando só de investimento, 2.400.000 por ano isento de imposto de renda. O rendimento, né? Então, quanto que você tem que ter de patrimônio para que gere esse rendimento? Se a gente está falando de 2.400.000 de renda anual, e se a carteira pagar mais ou menos, só para facilitar a conta, 10%, a gente está falando de uma carteira de 24 milhões, né? Não é qualquer mero mortal. Eu acho que é um patrimônio relevante, significativo, e que assim, com 24 milhões investido em ações e fundos imobiliários, mesmo assim, um casal teria isenção de imposto de renda nessa regra. Então tem muita coisa que você consegue fazer para não precisar pagar o imposto de renda, né? Tem muito espaço. E além disso, o pessoal ali no final do ano quem tem empresas, né, fez a estratégia também da ata, né, que ficou muito, muito falada também nas redes sociais. Então, para que a distribuição de dividendos, de lucro das empresas vá para a pessoa física sem pagar imposto do que estava acumulado já nas empresas. Então, muita gente vai ficar até 2028 sem que os dividendos recebidos das ações onde eles são sócios mesmo, né, das empresas onde a pessoa é sócia, seja computado também, né? Porque quem fez a ata no passado já garantiu também que isso não vai entrar no cômputo de 600 mil. Vai demorar, assim... Vai ter impacto. Impacto tem. Mas ele vai ser diluído e tem muita estratégia para tudo. Legal, né? Estratégia legal para tem muita coisa que está dentro da lei que te permite, não é nem assim uma brecha. Não, a lei diz que você pode fazer, ponto.
Isso. Não é? Então, o que a gente tem que fazer é realmente estar aqui, prestar atenção no podcast, estudar sobre, né, buscar fontes confiáveis e não acreditar também em receita de bolo. Porque, às vezes, o que dá certo pro professor Mira não dá certo para mim, que não dá certo para você. A realidade, às vezes, é diferente. Então, escutei que eu preciso fazer uma mudança agora nos meus investimentos, eu tenho que investir em LCI e LCA porque não vai entrar no cômputo. Tá, mas se você está com 3 milhões, isso não vai adiantar. Para você, às vezes, vale a pena realmente um CDB, que vai ter imposto retido, porque esse imposto que ficou retido já vai te ajudar a pagar menos na declaração. Cada caso é um caso, né? Caso é um caso. Igual o hold, né? Cada caso é um caso. As pessoas acham que tem solução para tudo. E falando em holding, uma coisa que o pessoal está desesperado são os imóveis. Sim. Porque agora, com a reforma tributária, com o imposto, o IBS e a CBS, que vão meio que somar, né? São novos impostos. Na verdade, eles estão substituindo ISS e ICMS. É uma forma de substituição, então se somar não é bem assim. Mas está todo mundo desesperado, não, porque agora quem tem imóvel, Airbnb, vai todo mundo pagar mais. E aí tem gente que, não, é só você montar uma empresa imobiliária que você não vai mais pagar imposto. Tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Estão confundindo tudo. A holding também, ela é, no geral, muito boa, mas ela não pode ser vendida como receita de bolo também. Por quê? A gente tem que tomar um cuidado, vários cuidados, na verdade, né? A gente tem que conhecer a fundo, não só sobre aquilo que a gente quer. Então, eu quero pagar menos imposto, e eu ouvi falar na internet que agora quem tem imóveis vai se ferrar, não tem solução e tal, então eu quero abrir uma holding. Mas vamos dizer que você seja advogado. Você, pessoa física, advogado, tem lá. E aí você montou uma empresa de advogados. Beleza. Essa empresa de advogados, ela não pode ser sócia, a empresa de advogados não pode ser sócia de outra empresa e nem ter como sócio uma empresa, porque senão você vai perder um benefício de 30% de IBS e CBS, de redução de base de cálculo de IBS e CBS. Isso para advogado, para arquiteto, para engenheiro, para contador, para economista, vários prestadores de serviço. Veterinário. Que teriam um desconto de IBS e CBS, pagariam menos. A lei colocou lá, você vai pagar menos. Se você não tiver Ela não fala hold, né? Porque a holding é uma PJ, né? Se você não tiver uma empresa, uma PJ como sócio, aí beleza. Então, você tem que tomar um certo cuidado. E também o pessoal fala, mas então eu vou fazer uma empresa no Simples. O pessoal tem que considerar que, além dos gastos normais, tem gasto com contador, gasto para abrir empresa, gasto para manter a empresa. A holding é muito boa, né, prof? A gente estava até discutindo antes aqui, como um planejamento patrimonial, sucessório. É bom na maioria dos casos? É bom na maioria dos casos. Tem alguns que não? Como sempre, tem alguns que não vai. Para várias pessoas, uma previdência seria um planejamento sucessório mais melhor efetivo. Do que uma holding, porque na questão dos imóveis, a gente tem algumas regras, né, para que tenha a tributação de IBS e CBS. Até então, quem era pessoa física pagava imposto de renda. Só. Agora, vamos dizer que você, pessoa física, tenha aluguéis de imóveis na sua pessoa física, no seu CPF. A gente tem que pensar que o imposto de renda deu uma melhoradinha, porque agora a gente tem isenção até 5 mil mês, né? Então a gente teve aí um aumento ruim ainda, mas melhorou, né? Melhorou. Foi para 5 mil. Então a gente tem que pensar que quem tem renda de aluguel menor do que 5 mil mês não paga imposto de renda na pessoa física. Então, se é o caso que você está se é a única renda. Mas é isso mês. Aí depois, se tiver renda de CLT e tal, vai somar, mas só para fins da declaração. Aí você vai pagar uma diferença na declaração. Pode pensar numa previdência PGBL para bater. Pagar menos. Então, assim, aí a gente tem umas soluções para brincar depois no anual. Mas no mensal, eu não vou, mesmo que eu tenha uma renda como CLT, não vai somar. Então, são fontes diferentes, né? Diferentes, eu posso ficar com 5 mil isento mensal. Mesmo que tenha vários imóveis, né? Você vai ter vários imóveis, não vai dar 5 mil. Desde que a soma não dê 5 mil, tá tudo bem. Então, beleza, um benefício aqui. Aí, eu vou pensar, para mim pensar se eu continuo na PF, eu vou para PJ. Então, eu tenho que pensar primeiro nesse benefício aqui. Aí, eu vou pensar, eu tenho quantos imóveis? Porque eu tenho que cumprir 2 regras para ser considerado contribuinte de IBS e CBS. Né? Eu, pessoa física, tenho que cumprir 2 regras. A primeira tem que ter mais de 3 imóveis, ou seja, 4 ou mais.
Mais de 3 é 4 ou mais. É que não dá para ter 3,5, né? Isso. E eu tenho que ter uma renda que está sendo atualizada por IPCA desde a criação da lei, então ela vai aumentando, mas padrão 240, né? Por ano. Por ano. Então, se você hoje não tem mais do que 3 imóveis e você também não atinge 240 mil, São cumulativos, né? são cumulativos, tem que ser os dois. Aí eu tenho 2 imóveis, mas eu atinjo 250 mil. Não. Eu tenho 4 imóveis, mas é só 100 mil, é tudo valor baixinho. Não, também. Você tem que ter os dois. Só que tem uma terceira regra que nunca ninguém comenta nisso aqui, que é, independente disso aqui, se você passar de 288 mil ano, você se torna contribuinte de IBS e CBS. Mesmo que você tenha só 2 imóveis, por exemplo. Então, assim, se você vai até os 240, tá tranquilo, esquece a outra regra, não tem problema. Agora, mas eu tenho um imóvel só, mas é 300 mil no ano. Então, você vai ficar isento até o momento de pagar IBS e CBS, até o momento do ano onde você passe de 288. Quando você passar de 288, você vira contribuinte de IBS e CBS. E assim você vai ficar tipo um híbrido da pessoa física também. Você vai ficar entrando e saindo de IBS e CBS em cada um dos anos, a menos que eles mudem a legislação. Mas até então tá assim. Isso pessoa física. Pessoa física. E isso só IBS e CBS, que são os novos impostos. Isso. E continua pagando IR. É, isso que eu ia falar. O IR de 27,5%, por exemplo, continua pagando. Continua pagando. Dificilmente vai ser 27,5%, assim, né? A gente tem que estar falando de um valor mensal, né? É difícil chegar no 27,5%, porque a gente pode abater um valor de desconto simplificado, a gente pode abater o IPTU e condomínio, se for você que pagar, pode abater o valor que você paga para administradora ali, que pode ser uma imobiliária e tal. Então, a gente pode abater algumas coisinhas. Tem que ter uma renda muito boa para você pagar 27,5% de imposto. A gente costuma sempre comparar com 27,5%, mas normalmente não é 27,5%. E aí somaria esse R com o IBS e CBS. Isso. E aí o que a maioria dos advogados tributaristas comenta, e eu acabo assistindo muita coisa, né? Eu trabalho com pessoa física, meu foco é pessoa física, mas eu acabo vivendo muito disso porque a pessoa física me procura para saber, eu vou para PJ ou eu fico na PF, né? E tem alguns casos que é vantajoso permanecer na PF, mas a partir do momento que você se tornou contribuinte IBS-CBS, normalmente não compensa mais. Aí realmente você tem que pensar numa holding. E aí a holding não pode ser uma simples nacional, porque a legislação não permite que... Para exploração de imóveis próprios, né? Ela não permite que você tenha lá imóveis próprios para aluguel num simples, aí você vai ter que virar um lucro presumido, que normalmente compensa em questão de pagamento de imposto em relação ao real, porque a gente não tem muita despesa, né? Se a gente está trabalhando com imóvel, acaba... A margem líquida é muito alta, né? Acho que esse valor, quando eu estou falando para empresários, para o pessoal mais empreendedor, sempre falo 32% de margem líquida é ali uma referência para prestadores de serviço, porque é a taxa do lucro presumido, né? Isso, a base. Já presume 32%. Se a tua margem líquida é maior, então o lucro presumido funciona. Se a margem líquida é menor, aí é melhor o lucro real, você vai pagar menos imposto em renda. Só que as pessoas não sabem nem o que é margem líquida, né? Então é mais fácil dizer quanta despesa você tem. Se tem muita despesa, você tem pouca despesa. Não, se você tem uma margem de lucro boa, que é o que a gente tecnicamente vai chamar de margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Pensa na receita total, que é mais fácil. Qual é o teu lucro líquido? Quando você divide, vai dar um valor, e aí você divide por 100 para ter lá em percentual, para saber exatamente quanto é a margem líquida. E a margem líquida que vai... E é engraçado quando eu falo de margem líquida, porque a Selic hoje paga 15%, né? Se você tem uma margem líquida de 10%, de repente nem precisava ter empresa, né? Era mais fácil deixar no CDI. E as pessoas não têm essa noção. Sim. Mas a reforma tributária, ela está trazendo muitas dúvidas em todo mundo, em muitas coisas. Tem uma que você me falou, que é o Simples Nacional, porque tem o cashback, né? A gente fala de reforma tributária, vai passar a ter o cashback, só que quem é do Simples Nacional não vai dar esse direito ao tomador de serviço do Simples Nacional de ter o cashback.
E aí muita gente não vai querer contratar quem é do Simples Nacional como prestador de serviço. Como é que é isso? A gente tem como se fosse na contabilidade débitos e créditos, né? Então, a gente, quando vai pegar de alguém, pode ser um prestador de serviço, pode ser, enfim, qualquer empresa que a gente vai pegar, a gente vai querer pegar de alguém que nos dê crédito para abater do que a gente vai pagar de imposto. Então, eu estou pegando de você e com isso que eu estou comprando, ou você está me prestando serviço, eu ganho um crédito de tanto para eu pagar menos. Obviamente, vai ser a estratégia de todo mundo. Isso é para evitar o imposto em cascata. Exato, para pagar mais. Só que aí, muitas empresas do Simples vão poder só ter um valorzinho do que seria o total de IBS e CBS. Eles não vão poder voltar a dar esse crédito do valor integral. Vai ser só uma partezinha. Então, se eu tiver duas empresas que vão me cobrar a mesma coisa, mas uma me dá crédito cheio e uma me dá crédito parcial, eu vou querer pegar de quem me dá crédito cheio. Só que eu posso ter o que estão chamando popularmente, né, não é na legislação assim, mas de Simples Nacional híbrido também. Que eu vou poder escolher pagar IBS e CBS por fora para poder dar esse crédito. Então, eu vou poder ter uma empresa do Simples Nacional, ainda é Simples Nacional, mas ele é um Simples Nacional que optou por IBS e CBS fora da guia, né? Fora da guia do Simples, para que eu consiga dar esse crédito. Então, não é o meu foco, eu não vou adentrar muito, porque eu realmente não trabalho com PJ. Mas é possível a pessoa pensar estrategicamente em relação ao que ela tem de fornecedores, o que ela presta de serviço, para ver se não compensa ela fazer essa migração. E isso é algo que daí tem que acontecer a partir desse ano, né? Tem que ser discutido e planejado esse ano, para que você possa implementar, se não me engano, eu acho que a data é setembro, que você vai ter que fazer a escolha se você vai permanecer Simples normal, se você vai mudar para lucro presumido, lucro real, ou se vai ser... E o lucro presumido, lucro real, eles têm direito a esse cashback, e no lucro real, no lucro presumido, é quem fatura mais 4,8 milhões ano, né? Aí obrigatoriamente tem que sair do Simples Nacional, e para o lucro real é 78 milhões ano, aí obrigatoriamente também tem que sair. E às vezes as pessoas montam várias empresas para tentar ficar, mas agora com isso vai meio que mudar, né? Porque dependendo da prestação de serviço, dependendo da condição, vai ser mais interessante migrar para lucro real ou lucro presumido do que continuar no Simples. Sim, vai realmente... o papel do contador, da contabilidade no geral, mudou bastante também. A partir de agora, tem que realmente ter uma contabilidade, um apoio, tanto para cuidar da tua pessoa física, quanto para cuidar da tua pessoa jurídica. Porque não é mais assim, imposto de renda. Não é mais imposto de renda. A gente tem IRPF mínimo. Então, o investimento que você faz na tua pessoa física, será que não é mais vantajoso fazer na PJ? Mesmo que a PJ pague uma carga tributária mais alta, né, sobre os investimentos, vale a pena tirar da PJ e passar para você? Então, tem que estar mais do que nunca quem cuida da tua PJ, quem cuida da tua pessoa física, conversando, né? Porque, antes eu tirava ali 60 mil de dividendo da minha empresa por mês. Tá, vamos diminuir isso aqui para 50, para a gente não ter a retenção. Né? Porque a retenção do imposto, a gente acho que nem tinha comentado sobre isso, mas quando veio ali a tributação dos dividendos, né, veio que vai ser tributado quem distribuir dividendo da mesma PJ maior que 50 mil. Então, como é que eu faço para evitar isso? Tá bom, distribui até 50 mil, 49 até 50, enfim, né? Coloca, de repente, a esposa no quadro societário, se uma empresa for só tua, né, que não tiver outros sócios, enfim, foi uma empresa familiar, de repente pode incluir a esposa para poder 50 e 50. Então eu vou abrir uma holding e aí eu distribuo para essa holding, então eu distribuo 50 mil para mim, 50 mil para minha esposa, o restante eu distribuo tudo para a holding, faço os investimentos através da holding, e essa holding ainda consegue me distribuir mais 50, distribuir para minha esposa mais 50. Então, assim, tem estratégias legais para serem feitas, a tributação de alta renda, né, em qualquer lugar, mas aqui também, é quem tem dinheiro para pagar um planejador financeiro, para pagar um advogado tributarista, para pagar um gestor de IR. Então, assim, são pessoas que vão dar um jeito de escapar legalmente do pagamento do imposto. Então... a holding, ela sempre existiu, né? É uma solução de sucessão patrimonial, de organização patrimonial, e se sempre existiu. Então, ter uma empresa dona de outras empresas e essas
empresa que seria uma operacional manda dinheiro para a holding e a holding distribui ou a holding faz os investimentos, isso meio que sempre existiu. Agora estão falando muito, mas essa solução ela sempre existiu. Inclusive, sempre foi muito normal que os empresários usassem cartão corporativo para pagar uma série de despesas, que são despesas da empresa, porque se é lucro real, isso abate dos custos para pagar menos imposto. Então, muito disso aí sempre existiu. Agora estão falando mais por conta desses impostos, mas é uma solução antiga e que tem as suas restrições, né? Quando a gente fala, o cartão corporativo, sim, não é o cartão corporativo do governo, que ninguém vê o que tem lá dentro. A Receita também olha isso. E isso tem que tomar bastante cuidado, porque aí vira aquilo que a gente falou, solução, receita para todo mundo igual. Não, então vamos todo mundo começar a gastar tudo na PJ. Aí vai lá e coloca uma mensalidade do filho, da escola do filho, na PJ. Não, pera. Assim não dá para fazer. Tem algum jeito que dê para fazer? Eu já vi um professor muito bom, que eu gosto de holding, indicando como é que ele ia fazer na empresa dele para que a empresa pagasse a mensalidade do filho. Auxílio educação. Isso também tem que tomar um certo cuidado. Tem que tomar um cuidado. Mas o filho também estava fazendo direito, aí a empresa era de advogado, aí ele ia colocar o filho como estagiário e aí ele ia pagar bolsa de auxílio, né, pela empresa. Mas assim, todo um esquema para isso acontecer. E também tem assim, ele ia emancipar o filho para que o filho pudesse tirar não sei o que. Enfim, então não é simples assim, eu vou pagar a mensalidade, nada a ver. A gente daí tem o princípio da entidade, que na contabilidade se chama princípio da entidade, que eu não posso misturar pessoa jurídica e pessoa física. O que é da pessoa jurídica é da pessoa jurídica, o que é da pessoa física é da pessoa física. Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter. Eu já vi também influenciadores na internet falando assim, eu trabalho como influenciadora. Então, eu tô vindo aqui gravar o podcast com o professor e eu comprei essa roupa para vir. Então, a roupa que eu comprei para vir, como eu trabalho com isso, eu vou colocar como despesa da empresa. Assim, eu acho que tem um limite, sabe? Eu não vou usar nunca mais essa roupa. Porque assim, se eu tivesse alugado a roupa para vir aqui, e aí eu fosse usar só ali, ou só usar para palestrar aquela roupa, eu nunca mais fosse usar no meu dia a dia, nada. Talvez, realmente, se for para um compromisso de trabalho pontual, usou, devolveu, e é aquilo ali, e aí o aluguel daquilo ali você pode usar na tua empresa mesmo. Agora, uniforme. Agora, a roupa, assim, os acessórios que eu tô usando aqui, eu vou lançar como empresa, eu acho que tem que tomar um cuidado, sabe? Eu acho que não é bem por aí. E a Receita, teve uma vez, prof, acho que é legal compartilhar para a pessoa não ter noção também, que as pessoas viram um pouco sem noção, né? Quando eu tava no escritório, assim, acho que isso era 2010, mais ou menos, a gente teve uma fiscalização em relação ao imposto de renda. Então, a gente tá falando de 16 anos atrás. Em tese, hoje, muito mais fácil, muito... o cruzamento... Naquela época, a Receita calculava tudo no ábaco, né? No papel. Era hoje em dia, eu digitando na máquina de escrever. Era isso hoje em dia, é tudo na inteligência artificial, os supercomputadores. E isso é legal compartilhar. Quando eu estava no Banco do Brasil, eu vi a notícia que a Receita estava instalando em Brasília, isso eu estou falando de 10 anos atrás, supercomputadores para passar a processar movimento de todos os CPFs e todas as CNPJs. Então, a gente está falando hoje de inteligência artificial, de um monte de coisa. Vai ser muito difícil de esconder alguma coisa. Qualquer coisa que você queira fazer vai ser muito mais complicado a partir de agora. E aquela frase que o pessoal usa, nunca deu nada, até dá. Até o dia que dá errado. Nunca dá nada, até o dia que dá. O problema é que no dia que dá errado, não é a Receita olha assim e fala, você fez uma besteira. A Receita vai falar assim, eu vou olhar 5 ou 6 anos para trás, né? Porque é o ano que você entregou, sim, ele é relativo ao ano anterior, no final das contas acaba sendo 6 anos. Vou olhar para trás se você fez alguma besteira. E aí você não tem como voltar no tempo a corrigir a besteira, né? Então assim, pensa lá atrás, a gente teve uma fiscalização de Receita Federal por causa de imposto de renda de rural. Então eles queriam que a gente comprovasse todas as receitas e todas as despesas. Funciona que nem como se fosse uma empresa mesmo. Então, uma empresa do lucro real. Eu tinha receita e tinha despesa toda dedutível, então eu pagava pouco imposto porque tinha uma grande receita, uma grande despesa dedutível. Mas imposto de renda de pessoa física. E lá na época a gente usava o valor de gasolina, manutenção de um Palio.
Um Palio, assim, antiguíssimo, que realmente levava os funcionários de uma granja até a outra, de um núcleo até o outro, dentro da granja. Então, ele era usado lá, a gente pegava os recibos todos certinhos, com o endereço tudo certo. Era tudo lindo. Podia usar como despesa dedutível na nossa cabeça, porque ele realmente estava sendo utilizado para atividade rural. A Receita glosou. Ela falou, despesa com o veículo somente se fosse um veículo com cara de rural mesmo, assim, sabe? Se fosse uma picape, um trator. Não, um Palio, não. Então, o pessoal às vezes compra uma S10 e tenta jogar lá as despesas do carro, né, no rural. Não vai passar não, gente. Dependendo. Sabe? Então, assim, se isso aconteceu... Eu só usei esse exemplo porque a gente estava falando de gastos do cartão corporativo. Então, assim, vai passar a brusinha que você comprou, porque você está dizendo que viajou para Paris, mas daí no caminho você fez uma paradinha, gravou um vídeo para os stories, e aí como você gravou para os stories e aquilo ali é teu trabalho, a blusa que você usou em Paris, você pode jogar como despesa do cartão corporativo? O problema é que as pessoas têm ideias, não, mas isso aqui... Só que não tem nada escrito que isso pode e isso não pode. E aí as pessoas vão fazendo. Só que quando a Receita pega, ela fala, tá errado, é multa, acabou. É isso que aconteceu. Então, assim, algumas despesas foram... Isso há muito tempo. Então, a lógica é a mesma, né? O que eles fazem? Só glosam, né, o termo que eles usam, as despesas. Então, isso aqui não podia. Né? Você não podia ter considerado ali. Então, você pagou menos imposto, paga a diferença. Paga a diferença, tá tudo bem. Assim, no geral, isso de cara... A gente reclama, né, que a gente paga muito imposto e é real. Mas, assim, a Receita aqui, diferente do que é em outros países, ela é boazinha. Porque ela primeiro fala assim, dá uma olhadinha se você não errou. Cai na malha fina, você entra no site, você olha se tá na malha fina, você retifica. Eu tô achando que você só se enganou. Você só esqueceu uma coisinha, você só se enganou. Dá uma olhada. Depois você me fala. Aí você vai lá, arruma. Então, assim, ainda você tem chances antes de você realmente... Não, é considerado sonegação, crime, vai preso e tal. Então, para ser considerado realmente sonegação, aí é outros 500. Realmente tem que ser proposital para fraudar o fisco, para lesar o fisco. Então, por exemplo, a gente lançou o veículo lá como despesa da atividade rural, porque a realidade dos fatos, material, ele era uma despesa da atividade rural. Mas a Receita não aceitou. E não tem choro. Não aceitou. Não está escrito em lugar nenhum que pode, que não pode. Então fica a critério deles. Esse que você falou é interessante, porque quando você olha... Eu já vi vários relatos na internet de pessoas morando no exterior, e aí fala assim, andando de carro. Não, porque eu dei uma ré porque era para entrar na outra rua, aí o policial veio e multou. E aí não tem conversa. Não tem essa de que tá certo ou tá errado? Tá errado é multa. Aqui no Brasil, porque fica com pena, porque isso, como você falou, a Receita ainda tem pena, ainda é boazinha, ainda avisa, você corrige lá, não dá nada. Em outros países, que eu digo, inclusive, errado, né? Países mais sérios, porque toda vez que a Receita, a legislação de uma maneira geral, pelo menos é a percepção que eu tenho, se ela é mais permissiva, deixa você corrigir, incentiva o erro. Uhum. Se fosse dura... Todo mundo ia ficar com medo. Mais medo, punitiva, né? Mais punitiva. E aí você tem muito menos sonegação, porque todo mundo, não, porque dá, e aí empurra a barriga, depois faz um refinanciamento e não sei o quê. E aí, no fim das contas, isso vira custo Brasil, né? Que tudo aqui é mais complicado, é mais difícil, é mais caro. O gringo vem para cá, ele não entende nosso manicômio tributário, judiciário, ele não consegue entender, porque tudo é muito permissivo. E é muito complexo. Então, a Receita, ela age assim muito porque... Ninguém entende. No geral, não entende. Aí a lei, eles fazem uma lei a toque de caixa, como foi as últimas que saíram. Aí a lei é ruim, mal escrita, dá interpretação dúbia, e aí... Você falou uma coisa que um professor meu do mestrado, ele estava falando. Ele é da parte do Senado, né, técnico lá da parte técnica do Senado. Ele é doutor em administração, pós-doutor. E aí, ele é da galera que escreve as leis, né? Os senadores encomendam as leis. E ele falou, a gente escreve a lei do jeito que tem que ser. Pode ou não pode. Aí o senador olha e falou, não, desse jeito ninguém aprova. Aí começa a mudar as palavras para dar, assim, que talvez, quem sabe... Possa. Aí aprova, mas aprova algo que não diz nada. E aí porque ele estava falando, ele dá aula em Brasília para muita gente que é até do próprio Senado, da Câmara, o pessoal do Legislativo também. E aí ele falou... O que acontece? Porque um aluno falou para ele que a culpa era
da galera do Congresso, né? Não da Justiça. Porque, no final das contas, o STF tá governando, tá legislando agora, tá tomando o lugar do Congresso. E eu acabei concordando que, de fato, o STF está legislando no lugar do Congresso. Por quê? O Congresso faz uma lei dúbia, que não diz nada com nada, cada um aplica de uma maneira, e aí você faz A, o outro faz B. Vai para a Justiça. A juiz de primeira instância julga, alguém não concorda, recorre, aí vai para a segunda instância, e aí recorre até chegar no STF. Aí o STF é que diz que, não, vai ser assim, tem que cumprir dessa maneira. E no final das contas, tinham 500 e tantos deputados, sei lá, 60, 90 senadores, para decidir aquilo ali, e botou numa meia dúzia de juízes do STF que eles é que acabam decidindo, porque a lei, na origem, foi feita de qualquer jeito. E aí fica essa zona. No final das contas, é o STF que está legislando, porque quem deveria legislar fez uma lei que não diz nada com nada. E aí joga pro STF, aí o STF decide, né? A lei é assim. Da onde saiu isso? Da cabeça do STF. Que não foi eleito para estar lá. Isso. Que não foi eleito pelo povo para estar lá, para decidir. E no final das contas é isso. E a culpa é de quem? Na minha opinião, a culpa é dos políticos. Que não se posicionam, faz o negócio de qualquer jeito e acaba sobrando na mão do STF. A STF julga, né? Achei que você ia dizer que é a culpa do Cabral. O Cabral descobriu. Eu tô lendo o livro do Acemoglu, né? Que ele ganhou, Acemoglu, e que ele ganhou o Nobel de 2024 sobre por que as nações fracassam. Ele tem um livro, né? Por que as nações fracassam. E é interessante, você falou de Cabral, dos países que são colônias de exploração, ele conseguiu estabelecer uma relação quantidade de colonos mortos, a fraqueza das instituições e países que não prosperaram. E aí ele conta a colonização americana, que o inverno matou quase todo mundo que veio da Inglaterra para tentar, e aí eles entenderam e falaram, se a gente não se virar e trabalhar aqui, vai morrer todo mundo. Não conseguiram escravizar os povos originários, como aconteceu na América do Sul e Central, que tem um clima muito mais ameno, que tudo é muito mais fácil, onde os espanhóis e portugueses chegaram e escravizaram todo mundo, e ele faz essa relação da fraqueza das instituições. As instituições, elas são mais fracas, a justiça e tudo de uma maneira geral, Congresso, governo, e onde você tem instituições mais fracas, os países não prosperam. A gente tem claramente, ele ganhou o Prêmio Nobel em 2024 por isso. Eu acho uma correlação muito bem feita. Que a gente tem essa fraqueza, e a gente vive isso no dia a dia. A gente tem leis ambíguas, que não são claras, que você está tentando cumprir, e aí você não sabe. Por exemplo, você deu o caso do Palio. Cara, tá todo mundo tentando fazer certo. Se tivesse escrito lá, veículo utilitário, 2 portas com caçamba, o que a empresa teria feito? Teria vendido Palio e comprava uma Saveiro lá, caindo aos pedaços. Caindo aos pedaços, comprava lá e atendia a legislação, mas não está escrito. E aí você tem que achar que, mas eu estou usando assim. Não, mas não pode, mas se fosse um veículo diferente, podia. Aí, cara, e aí você se esforça para atender a lei, mas é muito difícil, né? Por conta dessa fraqueza das nossas instituições. Verdade. Mas assim, uma coisa é certa, a reforma tributária, a reforma da renda, ela vai impactar qualquer pessoa. Ela vai impactar as pessoas físicas, ela vai impactar a pessoa jurídica, ela vai impactar os investidores. Então, de uma forma ou de outra, ela vai impactar ou diretamente ou indiretamente. Quando a gente estava falando dos imóveis ali, os aluguéis. Eu tenho imóvel, então, que eu estou cobrando aluguel. Sou proprietário. Tá, você vai ter um impacto se você se tornar contribuinte. Se você não se tornar, beleza. Não é todo mundo, né? Mas a partir do momento que você se tornou contribuinte, que é o que a gente comentou dos 240 mil, dos 3 imóveis ou dos 288 anos, se tornou contribuinte, então você vai ter um impacto. Tá, mas eu não tenho meu imóvel. Eu alugo. Eu sou a pessoa que está vivendo em um imóvel de aluguel. Você vai ter impacto se o seu proprietário for alguém que se tornar contribuinte de IBS, CBS. Porque ele vai aumentar o aluguel para poder cobrir o imposto que ele vai pagar mais. No final das contas, quem vai pagar sempre os impostos é o final da cadeia, né? Porque a gente vai ao empresário que vai pagar IBS, CBS, vai recalcular, vai reprecificar todo o serviço, o produto, para incluir aquilo que não tinha antes, que durante um período vai ficar
junto com o que já existe, né? Então, eles vão coincidir com IBS, CBS com ICMS e ICS, vai mudar só lá em 2033. Então, enquanto isso, quem que paga? Não vai ser o empresário. No final das contas, não é o empresário que vai pagar, né? E aí, um investidor, mesma coisa. Um investidor que não estava preocupado com nada, mas ele tem várias fontes de renda. Então, no teu caso, vale a pena manter algum imóvel na pessoa física, de repente, para que você já pague imposto de renda, né? Imposto de renda na pessoa física, para que você tenha um valor lá e você não precisa pagar o IRPFM, por exemplo. Então, eu posso, de repente, então, fazer uma estratégia aqui para manter um dos imóveis na física, o restante dos imóveis numa PJ, daí quem recebe aluguel da PJ. Então, assim, a partir de agora, a pessoa física e jurídica tem que fazer planejamento, né? A gente via muito, o prof ensina muito para a pessoa física, né? Investimentos de pessoa física. Mas a pessoa física, no geral, ela se preocupava, se limitava, né? Ela não entendia, os dividendos que eu estou recebendo, nem sei quanto que eu recebi no ano, eu não me preocupo com isso, eu não sei nada sobre a empresa, como é que tá, se é simples nacional, em que anexo que tá. A pessoa ficava meio off, assim, da vida financeira dela como um todo. Ela se preocupava com aquilo ali, e quem te acompanha se preocupava com um pouco mais, já tinha uma noção melhor. Mas a partir de agora, fica, assim, um convite para a pessoa realmente tentar entender um cenário de uma forma global e não seguir uma receita de bolo. É realmente procurar um profissional para falar, não, então a gente pode, no teu caso, vale a pena deixar um imóvel na pessoa física, os outros aqui a gente passa para uma holding, a gente já faz um planejamento aqui, coloca a tua mulher também para receber, e aí você faz um planejamento ali para você, para que você pague o mínimo de imposto possível dentro da lei. As pessoas reclamam muito de pagar muito imposto no Brasil, porque a carga tributária é muito alta, mas ninguém se preocupa. Podemos discutir sobre isso. Ó o cara do mestrado aqui, hein? A carga tributária no Brasil, ela não é tão alta. O problema é que você paga 2 vezes. No geral, você acaba pagando muito imposto. Né? Mas o pessoal não se preocupa em estratégias legais. Eu sempre digo, você quer fazer rolo? Você tem que ser muito, muito mais inteligente. Para você fazer um rolo bem feito. Mas hoje em dia você tem que ser mais inteligente, que a Receita Federal que está usando inteligência artificial. Então você tem que ser mais inteligente que a inteligência artificial. Aí, pronto, tá difícil. Tá muito difícil ser esperto nesse nível, né? Exatamente. Então, assim, para meros mortais, vou continuar investindo em ação e fundo imobiliário? Você, mero mortal? Não vai ter um impacto. Foi o que eu falei. Imagina, se você vai receber 600 mil das ações, 600 dos fundos imobiliários. É você e o seu cônjuge, marido, mulher, marido, mulher, qualquer coisa, filho. Inclusive, o seu filho, bota lá. Cara, mais 600 de ações, 600 de fundo imobiliário. Então, a gente está falando de 1 milhão e 200 para cada um, 2.400 ano. Cara, se a tua carteira paga 10%, você está falando de que você tem 24 milhões investidos só em ações e fundos imobiliários. Cara, 24 milhas. Não, mas você tem 2 filhos. Tá bom, então você já vai fazer doação e aí seus filhos também. Então é 1 milhão e 200 para você, 1.200 para sua esposa, 1.200 para o filho 200 pro... Cara, a gente tá falando de 4 milhões e 800 por ano. Se essa carteira paga 10%, a gente está falando de um patrimônio investido só em ações e fundos imobiliários de 48 milhões. Assim, daqui a pouco a gente está aqui explicando como é que o bilionário não vai pagar... É um volume de dinheiro muito grande investido. Essa parte não defendendo o governo. Sim. Como eu falei, a gente não tem uma carga tributária tão alta, porque se a gente compara países de primeiro mundo, você tem cargas tributárias maiores do que o Brasil. O problema é que no Brasil você paga imposto para ter educação e paga escola particular. Você paga imposto para ter saúde e paga plano de saúde. Você paga imposto para ter segurança e anda de carro blindado. Então, você tem que fazer um monte de coisa. Mira, mas eu não ando de carro blindado porque eu não ganho tanto assim. Tá bom, mas você não anda numa rua escura, você não anda de transporte público de noite, você pega um Uber, você acaba gastando mais porque não tem um monte de coisa. A carga tributária brasileira, ela se aproxima de países como o Japão e a Espanha. Então, e não é, assim, dos maiores. O problema é que lá você tem segurança, você tem saúde, você tem habitação, você tem um monte de coisa. O problema no Brasil... É o reinvestimento do valor, o que a gente tem de retorno, a gente deveria ficar na média da América Latina, que está ali perto de 20% de carga tributária. A gente está na casa de 30%. Então, para a nossa realidade, a América Latina devia ser 50% menos. Esse é o problema. Assim, a gente paga para não receber a contrapartida. A carga tributária é muito alta.
se a gente não recebe. Assim, Aí se fosse a 20%, percepção né? se fosse 20%, ela seria alta. Por quê? Porque a gente não recebe um serviço adequado. Se a gente falar de Estados Unidos, por exemplo, a carga tributária é na casa de 17%. Ela é muito menor, porque a tributação ela é mais sobre a renda e menos sobre o consumo. E o pobre está mais afetado no consumo do que na renda, porque o pobre não tem grande renda. Mas assim, a única coisa que realmente quem está escutando que tem que se preocupar é quem já tem um patrimônio mais elevado, quem tem várias fontes de renda. Mas é muito mais elevado. É que depende, né, prof? Dezenas de milhões. Depende. Se a pessoa, por exemplo, não investe em ações, não investe em FII, mas ela tem 2 trabalhos como CLT e ainda tem uma empresa que recebe dividendo e não fez ata. Então, assim, aí pode ser que a soma dela chegue facinho nos 600 mil. Bom, mas aí essa pessoa, ela vai botar... essa PJ dela não tem que distribuir dividendo. Ah, mas por que vai distribuir dividendo? Pô, brother, você tem 2 empregos. Não é possível que 2 empregos não paguem... Meu custo de vida é alto. Eu falei, pô, você ainda tem que ter a distribuição... Cara, mas aí é difícil, né? Mas o pessoal... É isso que acontece. O pessoal não fazia conta, no geral. Então, agora o que o pessoal vai ter que começar a fazer conta. E em relação aos imóveis, tem que só tomar um cuidado, que a gente estava até comentando antes, né, sobre leilão, né? O leilão influencia um pouco na vida de todo mundo, assim, porque para contribuinte de IBS, CBS, para você virar contribuinte de IBS, CBS, também tem a questão de quantos imóveis você pode vender por ano. E aí, eu não vou ter de cabeça quantos são, mas são poucos que você pode vender por ano. Então, para quem fica brincando, né, de comprar e vender, vários na pessoa física ainda, aí ele vai ter um impacto de IBS, CBS também. Né? Mas aí, eu sempre falo, para você sair da pessoa física e ir para a pessoa jurídica em relação a imóveis, primeiro gaste as suas fichas de isenções. Um imóvel vendido com valor de até 440 mil, que você não tenha vendido, que seja o seu único imóvel, você não tenha vendido nenhum outro nos últimos 5 anos, o lucro dele é isento. Só na pessoa física. Eu sei que eu fiz isso quando eu vendi o primeiro imóvel, foi um pouco abaixo de 440 mil, e o lucro foi completamente isento. Então... É isso. Então, assim, a pessoa física ela tem que pensar em se tornar realmente uma PJ em relação a imóveis, na minha visão, quando ela já gastou as fichas dela de isenções. Então, ela gastou ela gastou a ficha dos 180 mil, dependendo se ela tiver imóvel muito antigo, né? Se a gente estiver falando de pessoas que têm imóvel lá de 1900 e bolinha, gastou a ficha do imóvel antigo, porque são isenções que a gente só tem na pessoa física. A gente não tem na PJ. Aí, beleza, gastei todas as minhas fichas de isenções, que podem ser, inclusive, muito bem utilizadas, assim. O pessoal acha que, eu posso vender um imóvel e comprar outro em 180 dias. Não, eu posso vender vários e comprar vários, desde que 180 dias. Eu posso vender um e comprar vários. Eu posso vender vários e comprar um. Mas tem que ser muito bem planejado em relação a datas. O pessoal, no geral, não está ligado. Então, quando você vai mexer com leilão, se planeje antes. Se você vai realmente fazer várias operações, para que você consiga concentrar as operações num período, para que o primeiro seja abaixo de 440, para que depois você consiga fazer operações dentro de 180 dias, porque é uma ficha que você pode usar só a cada 5 anos. Né? É um benefício a cada 5 anos. Então, usei isso aqui. Beleza, então agora a gente pode pensar realmente se você vai continuar brincando de comprar e vender, a gente vai pensar numa PJ. E antes de continuar, quero reforçar, para você assinar a Comunidade Mira, você tem cursos, você tem controlador, organizador de finanças pessoais, organizador e controlador de patrimônio, onde você pode botar todo o seu patrimônio, não só de bolsa, pode botar bens. Você tem metas, onde você usa os seus bens para colocar as suas metas, vincular. Você vai pegar, vai olhar o dinheiro que sobrou para poder investir nessas metas lá das finanças pessoais. E aí a calculadora vai dizer, investe em ações. Aí você, mas quais ações? Nas carteiras recomendadas, porque a comunidade também é uma casa de análise. Você vai lá e olha as carteiras recomendadas, carteira de ação, de fundo imobiliário, tudo isso você vê. Mira, mas eu quero saber mais. Tem a parte de cursos, vários cursos, muitos e muitos cursos sobre temas específicos. Você pode estudar todos eles ou ir diretamente no curso que você quer. Tem toda a nossa parte de ferramentas. Tem o fórum para você colocar as suas dúvidas, bater papo com outros integrantes. Tem ferramentas, tem clube também de descontos para você ter desconto em farmácia, cinema, um monte de coisa. O link está aqui embaixo. 40% de desconto. Preço normal é R$ 9,97, você vai pagar R$ 5,98,20, assinatura anual, para você ter tudo isso. Nada no mercado é tão completo e nada no mercado é tão barato em relação a tudo que tem. Então fica aqui o convite.
Jéssica, tem uma novidade, né? Bem, eu ia falar que era novidade, mas em off você estava me dizendo que não, da relação investimento no exterior, que tem na declaração, que mudou, né, já ano passado, que agora o investimento no exterior ele é muito mais simples, parece que o governo incentiva, né, que a gente investe lá fora, que aqui dentro a coisa não está boa. Que é só na declaração, não precisa mais de carnê-leão, apuração de dividendo de BDRs, de um monte de coisa, investimento diretamente lá fora. E como é que ficou isso? Bom, em finalzinho de 23, eles criaram a legislação que passou a valer a partir de janeiro de 24. Então, na declaração entregue ano passado, né, em 2025, já estava diferente. Inclusive, deu muita confusão, porque eles mudaram muito em cima da hora a questão de onde colocar no layout do programa, mas o programa no ano passado já mudou. Então, antes a gente tinha... É bom fazer um comparativo para o pessoal entender, né, em relação ao exterior. Antes era 35 mil em vendas, era isento. Então, eu tinha 35 mil para vender no exterior e o lucro que eu tivesse, eu não pagava imposto. Similar ao dos 20 mil das ações Brasil, era 35 mil. Isso aqui caiu por terra, não existe mais. O que a gente tem em troca? Em troca, eles deram compensação de prejuízo e lucro. Então, a gente pode compensar lucro e prejuízo de operações no exterior. Não é uma troca muito boa para o investidor pequeno, mas ok, dá para fazer essa compensação. Antes, a gente fazia carnê-leão para a gente mensal, por causa dos dividendos recebidos de investimentos do exterior. Agora, não mais, caiu. Antes, a gente fazia, se a gente tivesse que pagar imposto de uma transação financeira, assim, vendi ação mais do que 35 mil, a gente tinha que fazer GCAP, cálculo do ganho de capital, usar o programinha lá. Não mais também. Então, tudo isso aqui ficou aonde? Na declaração de ajuste anual. E a gente fica com uma alíquota fixa. A gente fica com uma alíquota de 15%. Apesar de ser o pagamento só na declaração, ela não fica variável, podendo chegar a 27,5%. A gente paga fixo 15%. 15% sobre o lucro. 15% sobre o lucro, sobre dividendo, sobre tudo que a gente... Ah, mas o dividendo não paga porque... Mas aí você tem que lançar quanto que de imposto ficou já retido. Então, quando a gente fala... Porque o dividendo é tributado nos Estados Unidos. Isso, mas eu preciso colocar lá que uma partezinha já ficou retida lá fora, porque senão eu pago aqui, né? Então, eu preciso informar. Mas eu informo dividendo, informo o lucro da venda, tudo no mesmo campo e coloco lá o dividendo pago fora também, né? O imposto do dividendo pago fora também, para que eu tenha abatimento aqui. Só que ficou tudo na declaração de imposto de renda, menos BDR. BDR não. A BDR, por ela seguir as regras Bolsa Brasil, então, quando eu vou vender uma BDR, eu não tenho isenção, eu vou lançar lá na parte de renda variável da minha declaração de imposto de renda, eu sigo as regras do 15% para swing, 20% para day trade, então eu sigo regras Brasil. E aí, como eu sigo regras Brasil, o dividendo de BDR é carnê-leão. Segue sendo carnê-leão, vai informar lá no campinho de carnê-leão. Mas eu não tenho aluguel de nada, de imóvel, e eu só recebo um dividendo de BDR de R$2 por mês. Eu vou colocar no carnê-leão? Não precisa. Mas você precisa lembrar de, na hora da declaração, colocar no campo correto, com o dividendo que ficou, o imposto do dividendo que ficou retido. Tem que informar tudo nos campinhos corretos. Eu prefiro lançar no carnê-leão, mesmo que seja um valor baixinho, porque lá tem o campinho certo e quando você importa para a declaração de imposto de renda, ele importa no campo certo. Senão, às vezes, você vai lançar no campo errado. Então, eu prefiro lançar por lá. E então, aí você lança todo mês, se receber dividendo de BDR, todo mês recebendo esses dividendos, você lança no Carnê-Leão, que é um programinha. Isso. Do Carnê-Leão. Dentro do ECAC, ele é todo online, dentro do ECAC. No mesmo lugar onde você lança o aluguel. Aluguel de pessoa física recebido, tal, é no mesmo, porque lá é recebido de PF ou do exterior. Então, é pessoa física e exterior. Você vai lançar no mesmo lugar. Só que daí, quando você vai lançar o aluguel, você tem um lugar escrito aluguel. Quando você vai lançar exterior, tem um lugar escrito exterior. Mas é no mesmo programinha, no mesmo layout lá. E aí ele já importa automaticamente. Importa automaticamente. Ou puxando pela pré-preenchida, que eu recomendo todo mundo utilizar, né? Apesar de ter erros, é só saber conferir, mas eu gosto. Ou você clicando no botão mesmo, importar carnê-leão. E aí vem a parte do carnê-leão. A pré-preenchida, a impressão que eu tenho da pré-preenchida é que ela está melhorando ano a ano, para pelo menos a ideia da Receita é que até 2030 você não precisa fazer nada, né?
Chega lá, você só vai olhar, vai estar tudo certo. Por isso que eles estão fazendo o cadastro dos imóveis e assim, acabar com toda a sonegação, ter toda a informação online, digital, para as pessoas só derem ok. Ok, tá tudo certo, paga todo o imposto. Hoje, é importante frisar, não é assim, porque muita gente, peguei a pré-preenchida, baixei, transmitir. Não dá. Por quê? Porque a parte que você faz de Bolsa Brasil, não vem nada. Vem assim, vem alguns dividendos, vem alguns rendimentos. Não é todas as empresas que puxam na pré-preenchida. Algumas sim, algumas não. Então você tem que colocar isso. A parte da venda que você fez, do lucro e prejuízo que você teve na venda de ativos de bolsa, não vem na pré-preenchida, você que tem que colocar. A parte de bens e direitos não vem também. Né? Então, veio o que tinha no ano passado, porque ele pegou do programa do ano passado. Mas o que aconteceu nesse ano, vem alguma coisa de exterior que está puxando automático, porque eles fizeram alguns acordos para puxar automático, vem alguma coisa de, eu tenho uma poupança no Banco do Brasil. A poupança do Banco do Brasil vem preenchida. Mas dependendo do que você tem de ativos, principalmente bolsa, nada vem preenchido. Né? Então, toda essa parte a pessoa precisa ir lá colocar manual. Sobre imóveis, eu fiz uma compra de um imóvel. Às vezes puxa, porque o cartório informou para a Receita. Então, vem o imóvel assim, assado, tal. Qual o valor que vem? Normalmente, o valor errado. Então, isso é um erro, a gente estava até comentando no começo os erros principais, né? O pessoal erra muito ao lançar imóveis. Se puxou na pré-preenchida, às vezes deixa como tá, e a informação veio do cartório, então não necessariamente é o que você pagou pelo imóvel, às vezes é o valor que estava lá para cálculo do ITBI. Do ITCMD, ITBI? Do ITBI, para cálculo do ITBI. Então, vem lá o valor que usou para cálculo de ITBI. É o real? Às vezes não é. Normalmente o que vem lá é o valor venal, né? Que não é o valor da transação, né? Então você tem que tomar muito cuidado, e se alterar. aí o valor é menor, quando você vender, você está declarando aquele valor, você vai pagar um imposto que nem deveria. Isso, paga um imposto maior. Então você tem que, inclusive, lançar aqui o ITBI, que você pagou, as taxas do cartório que você pagou, tudo que você está pagando para você ter aquele imóvel, é seu direito lançar ali, para que no futuro você pague menos ganho de capital. Acho que todas as aulas que a gente deu, assim, em qualquer momento, falando de imposto de renda, é só você falar, como é que você está lançando teu imóvel na declaração? Nossa, acaba a aula ali, porque 90% das pessoas estão lançando errado o imóvel. Você lançou o ITBI? Não. Taxa de cartório e tal, não. E o financiamento, está lançando o valor lá em dívidas e lançando o total em bens e direitos? Está fazendo errado. Então, a pessoa que tem um imóvel, ela tem que lançar somente o que saiu de dinheiro do bolso dela. Então, explica para as pessoas não errarem mais essa questão do imóvel. Tem um imóvel financiado, como é que eu vou declarar o imóvel, como é que eu vou declarar a dívida, e se todo mês eu pago um pouquinho, então essa dívida vai diminuindo, o valor do imóvel vai aumentando. Qual a maneira correta de declarar isso? Porque eu acho que tem muita gente com imóvel financiado e provavelmente a galera está declarando errado. Se você tem imóvel financiado, olhe para sua declaração que você está declarando errado. A pessoa, no geral, ela pega o quê? Eu tenho um imóvel que eu adquiri esse ano, de 2025. Né? A gente está em 2026, em 2025 eu adquiri um imóvel. Eu paguei 200 mil de entrada. E o restante eu fiz um financiamento. Com a Caixa, Bradesco, Banco Bradesco, não importa. Qualquer banco, tá? Não é só Caixa, mas eu dou exemplo da Caixa só para facilitar, que é o mais conhecido. Tá bom, então eu fiz lá o meu financiamento. No geral, saiu lá no contrato que vai sair 600 mil. O meu apartamento, minha casa. Eu paguei 200 de recursos próprios, 400 financiado. Eu vou lá e lanço um imóvel assim assado na rua tal. Lá em bens e direitos. Lá em bens e direitos. Né? No valor de 600 mil. Já coloco lá, 600 mil. E vou lá em dívidas e ônus e coloco que eu tenho uma dívida de 400. Tá errado. Por que tá errado? E o prof vai saber até justificar, porque ele trabalhou em banco, né? Mas quando você... E tá na própria ajuda do programa. O problema é que a maioria das pessoas... Ninguém nem olha, né? Não lê, né? Mas a ajuda de fato ajuda. A ajuda de fato ajuda. Então tá escrito lá assim. Se você tem um imóvel que é consórcio ou financiado, Porque consórcio é um tipo de financiamento, as pessoas não se atentam que a única diferença do consórcio para um financiamento bancário é que o consórcio ele é um financiamento coletivo. É todo mundo junto para ajudar a te financiar. Não deixa de ser financiamento. Se você deixar de pagar o consórcio,
o banco, a administradora vai lá e toma de você. Se você tiver com o nome sujo, você não consegue comprar. Ah, mas na hora que eu fiz o consórcio, eu pude fazer. Tá bom, mas na hora de ser contemplado, você não pode pegar a carta. Você não pode ter um bem porque é um financiamento. Então, justamente o nome que está lá é alienação fiduciária. Que eu brinco para o pessoal entender. Você tem um colega de quarto. A casa não é só sua. Essa partezinha que você pagou é tua. O resto é da Caixa. E aí, se você para de pagar, a Caixa vai lá e... Vende no leilão. Vende no leilão. Então, ela toma de você. Se não é teu, você não tem uma dívida perante a Receita, né? Você não tem uma dívida, porque aquilo não é teu. Então, o que você vai fazer? Você vai lançar os 600 e 400? Não. Você vai lançar aquilo que é teu. O que é teu? O que você já pagou. Então, você vai lá e vai colocar o que eu paguei, 200 mil, que foi o valor que eu dei de entrada, não paguei parcela ainda, só dei 200 mil. Beleza, é isso que eu vou pôr. O que eu coloco mais aqui? Eu coloco ITBI, coloco taxa de cartório, e se eu paguei parcela, eu coloco parcela. Emissão da imobiliária. Beleza. Aí chegou no outro ano. Eu terminei esse ano com 200. E aí, então, o valor do imóvel, naquele ano que comprou, é os 200 mil da entrada, mais os custos, sei lá, 250 mil. Isso, 250. Então, embora no contrato seja um imóvel de 600, você vai colocar como valor do imóvel 250 mil. E não vai lançar dívida. E não vai ter dívida. Não vai ter dívida. Aí, no outro ano, você vai colocar tudo que você pagou de parcelas naquele ano. Ah, mas eu também estava fazendo já uma reforma, eu gastei com piso, eu gastei pintando a parede. Você vai somar esses valores também, desde que você tenha pego nota. Aí o pessoal aqui também costuma errar. Ah, mas é que o meu pedreiro falou que não ia me dar nota. E aí ele dava um desconto de 2%. Aí eu fui na loja de material tal, e aí eles deram 5%. Economia burra. É o tipo de economia burra. Porque se você tem comprovantes, você aumenta o valor do teu imóvel. Se você aumentar o valor do teu imóvel, o teu custo, se for realmente real aquilo, o que acontece depois? Quando você for vender, você paga menos imposto de renda. Então as pessoas têm que entender como é que funciona o jogo, as regras do jogo, para saber jogar. Poder jogar direito. Para poder jogar direito. Então essa eu acho que assim... E aí todo ano vai atualizando. Desde que todo ano saia dinheiro do bolso. Mas você está pagando a prestação. Exato. É porque se você não pagar, o banco vai tomar e acabou. Aí não vai ter o que declarar. Isso mesmo. Mas você vai pagando e todo ano você vai atualizando o valor do imóvel baseado na prestação que foi paga. Isso. Aí o que o pessoal também mas aumentou aqui. Teve uma padaria que saiu aqui do lado, um hotel ali. Então tá valendo mais o meu imóvel. Não tá valendo mais o teu imóvel, tá? Para fins da Receita, saiu o dinheiro do bolso. Se não saiu o dinheiro do bolso, você não pode colocar na declaração de imposto de renda. Não é porque valorizou que você pode pôr. É a mesma lógica das ações, né? Eu comprei ali uma ação por R$9, agora ela tá valendo 15. Eu vou lançar 15 na declaração. Não, você não vai. Você só vai lançar o que saiu de dinheiro do bolso, né? Então, para tudo que a gente vai lançar na declaração de imposto de renda, a gente vai considerar quanto que saiu de dinheiro do bolso. Isso. Então, isso que vai lá em bens e direitos. Para a gente colocar em bens e direitos o patrimônio, é sempre o dinheiro que saiu do bolso. Eu tive uma origem e uma aplicação. A origem do meu dinheiro é o rendimento de um fundo imobiliário, é o meu salário como CLT, e isso aqui é a origem do dinheiro, é de onde veio o dinheiro e qual é a aplicação. Além de ter vivido, o restante eu peguei e coloquei um pouquinho nesse LCI, um pouquinho nessas ações aqui, um pouquinho aqui, e um pouquinho eu paguei aqui essas parcelas da minha casa. Boa, é isso. Quando você entende que uma declaração de imposto de renda é origens e aplicações, fica muito difícil você errar. Eu usei FGTS para pagar uma parte do meu imóvel. Você lançou, então, qual que é a aplicação? Aumentei o meu patrimônio do meu imóvel lá em bens e direitos. Veio da onde? Precisa ter origem. Então, você vai lançar lá em rendimentos isentos valor do FGTS que você tirou. E o pessoal... Ninguém faz isso. Mas aí, o que acontece? Que a Receita... Que daí o pessoal fica, mas é um rendimento isento, para a Receita não importa, porque não vai ter tributo, porque não sei o quê. Só que qual que é o problema disso? Vamos dizer que a renda da pessoa seja 100 mil ano de rendimento. Todos, 100 mil ano. E o patrimônio dela cresceu 100 mil. Peraí. Ela não viveu? Ela não gastou em nada? Ela não... Nada. Roupa, gasolina, comida, nada. Aluguel, nada. Não, peraí, tem uma coisa errada. Então, quando a Receita olha, ela pensa assim, tem um patrimônio aqui descoberto. Tem um patrimônio que aumentou sem origem. E ela acha que você está sonegando. Tem alguma renda que você está recebendo por fora aí para ter aumentado tudo isso do patrimônio.
Então, o FGTS, não é que o lançamento do FGTS importa e vai te dar malha por causa disso. A malha talvez aconteça se o teu patrimônio crescer igual ou mais do que a tua renda. Então, por isso que você tem que lançar um FGTS, por exemplo, quando você usa ele para aumentar o teu patrimônio, para compor lá o valor da casa, o valor do apartamento. Então, quando a gente pensa na declaração de imposto de renda com origens e aplicações, fica muito mais fácil da gente entender por que eu tenho que lançar lá um 0,05 centavos que eu recebi do dividendo, por que eu tenho que lançar um JCP de R$5, por que eu tenho que lançar... Porque tudo isso foi fazendo aumentar o teu patrimônio, o que você tem lá nas contas, o que você tem aqui. Então, se é a origem e aplicação, a tua filha chegou para você com um balão. Do nada, vocês estão lá no parque, ela chega com um balão para você. Aí você fala assim, filha, da onde? Você não quer saber a origem do balão? Você quer saber a origem do balão. E aí, o que pode ser? Bom, ela pode ter pegado emprestado do amiguinho. Ela pode ter comprado de alguém que estava vendendo o balão. E é isso que funciona na declaração também. Qual é a origem do dinheiro? Pode ser um empréstimo que eu recebi do meu pai. Para comprar o apartamento, eu não tinha dinheiro para dar entrada. Meu pai foi lá e me deu 100 mil. Tá bom, você vai um dia devolver? Vou devolver. Tá bom, então é empréstimo. Você lança empréstimo. Você lança empréstimo, porque você tem que comprovar a origem. E aí, quando a gente começa a pensar isso, a gente não fica mais em dúvida o que vai e o que não vai na declaração. O que vai e o que não vai é a origem e aplicações de dinheiro. E a parte de consumo que eu deixo de fora, né? E aí, se o seu pai não vai te cobrar e você não vai pagar, é doação. E aí você paga o ITCMD, que é o imposto sobre transmissão, causa-morte, doação. Isso. E beleza, e tá lá. Uhum. E uma outra coisa, como é que tá o Revar? Eu uso o Grana Capital, acabo não usando o Revar. Você acha que ele está evoluindo? Porque as pessoas se batem muito em trade com derivativos, sempre foi um problema muito grande. Os eventos corporativos, splits, incorporação de fundo imobiliário com preço médio, como é que está isso? O Revar, ele tinha um cronograma que já não foi seguido como era para ser, né? Ele Brasil. Atrasou. Exato. Brasil. É só um cronograma para inglês ver, né? Mas ele atrasou. A ideia é interessante, porque justamente eles querem que venha tudo pronto. Porque a legislação é complexa, a maioria erra mesmo. Então a gente fazer o trabalho, porque vocês não sabem fazer. Até que enfim, né? Porque a Receita sabe quanto você deve, ela não te diz. Você calcula. Se você calcular errado, ela te multa. Exato. Caramba, mas não era mais fácil você me dizer? Se você sabe que tá errado, você já me diz o certo que eu só pago. Não, você tem que fazer tudo e ela fica só esperando você fazer errado. Cara, mas não é possível. Exato. Pelo menos temos uma luz no fim do túnel. Temos, é o Revar. Só que assim, o Revar hoje, ele só está disponível para quem investe, faz compras e vendas ali, de mercado à vista. Então, se eu selecionei lá a opçãozinha dentro da corretora de fazer aluguel, né, o empréstimo, já não entro mais, já não estou disponível para o Revar. O Revar, ele por enquanto é só realmente mercado à vista, para quem faz essas operações comuns, assim. E os eventos de bolsa, parte eu tenho que lançar eu. Ele não puxa também. Porque ele vai tirar da onde? Porque se a gente pega hoje... Mas esse é problema dele. Ema, cada um com os seus problemas. A Receita é que tem que se virar, ela que tem que cobrar, ela que tem que calcular, ela tem que correr atrás. Porque daí, vamos pensar assim, se a gente pega, por exemplo, hoje um relatório da B3. No relatório que a gente pega da B3, tem lá que aconteceu uma bonificação. Mas não tem qual é o custo do ativo bonificado. Se a calculadora do Revar é entre B3 e Receita, e quem tem o custo do ativo é a empresa, não é o custo do ativo. É só olhar no fato relevante, tá escrito lá. Pois mas daí quem vai fazer isso? A Receita? Não é ela que cobra o imposto? Pois é. Então, assim, eu confesso que eu nunca mexi de cima a baixo no Revar também, mas eu li muito o manual, né? Tem alguns eventos de bolsa, eu não sei dizer quais, que ele vai puxar, e tem alguns que ele não vai puxar, que você tem que preencher. É o que vem da B3. Então, e aí tem um ponto muito importante para quem está assistindo aqui, está escutando o podcast, que vai pensar assim, então, tá aí minha solução. Eu não vou mais pagar contador, eu não vou pagar nenhum tipo de assinatura de software, de calculadora, eu vou pegar o Revar. Cuidado. Qual o cuidado? O primeiro que você tem que informar o seu estoque. Então,
Eu vou aderir agora em fevereiro de 2026. Eu tenho que ter o meu preço médio calculado até janeiro, certinho, de tudo que aconteceu na minha vida, bonitinho, calculado por A mais B, com comprovante de cálculo, né? De como que aconteceu. E eu tenho que ter o prejuízo e lucro acumulado também até ali, né? Então, para começar, para dar o start, eu tenho que informar qual é o meu prejuízo acumulado e qual é o PM de cada ativo que eu tenho em carteira. Porque ele não vai calcular para trás. Ele vai calcular dali em diante. Então, se eu faço a adesão, se eu estou apta a aderir e faço a adesão em fevereiro, ele vai começar a contar, eu acho que a partir de março. Fevereiro já não entra também, porque está na metade. Vai começar a contar a partir de março. Aí, você tem que fazer todo o cálculo até fevereiro e informar lá qual que é o teu estoque certinho. Então, você não pode, é o que eu digo, você tem que arrumar a casa. Porque a maioria das pessoas vai, nunca informei da declaração, nunca deu nada, eu pegava só o valor que estava na corretora, e a imensa maioria das corretoras não considera os eventos de bolsa, né, de forma integral. Então, ou eu peguei lá a informação que estava no informe de rendimentos de renda fixa, tinha lá umas informações sobre a parte de bolsa, eu coloquei o que estava lá. E normalmente aquilo está incompleto, né? O cálculo do preço médio não é aquele, os eventos de bolsa não foram considerados, então você vai levar a informação para o Revar errada. E a partir dali, ele vai calculando em cima de uma coisa errada. E a Receita diz que você está meio que se autodeclarando culpado. Se você estiver colocando informação assim, de voz de sua cabeça, né? Porque você vai colocar uma informação assim, eu vou pegar ali o valor que está valendo hoje, o ativo, e eu vou colocar. Sempre a gente tem na legislação um negócio chamado ônus da prova, né? O ônus da prova é do contribuinte. Então, se a Receita em qualquer momento quiser falar, de onde você tirou os valores do preço médio que você colocou aqui? Como é que você vai compor a memória de cálculo para mostrar para ela que, eu fiz isso. Porque não é ela que vai ter que calcular. Não é ela que vai ter que dizer assim, não. Ela só vai dizer, eu acho que tá errado. Você me prova que não tá? E aí você tem que provar. Como é que você vai provar? Fazendo a conta, né? Então, assim... Que você não fez antes. Que você não fez, exato. Que você e aí, nunca fez. as pessoas, às vezes... Eu já encontrei muita gente em eventos, assim, a gente acaba vindo para São Paulo em eventos. E aí, quando eu falo, eu trabalho com imposto de renda de pessoa física, né? Principalmente essa parte de imóveis e bolsa de valores. Eu tenho uns fundos imobiliários lá, mas nunca declarei. Uhum. Aí eu falo assim, você já vendeu alguma vez na vida? Ela fala, não. Eu falei, tem por isso que nunca aconteceu nada. Porque a partir do momento que a gente faz uma venda de um ativo na bolsa, ele tem o imposto de renda que fica retido ali, né? Que a gente chama de dedo duro. Aí o dedo duro fala para a Receita, sabe o Mira? Ele vendeu uma coisa aí. Dá uma olhada que vendeu, tá? Não sei o que foi, não sei como foi, mas vendeu. E aí ela vai olhar para a tua declaração, não tinha nada. Como é que você vendeu uma coisa que não tinha? Tudo bem que dá para fazer venda descoberto, né? Mas de fundo imobiliário ali, não acho que seja bem o caso, né? Não, dá para fazer também, eu já fiz. Mas é trade. Mas é um day trade, swing trade. Pontual, não é um negócio assim... Então a Receita vai olhar e vai pensar, como é que você vendeu aquilo que você não tinha? Não, mas você fecha a operação, né? Entendeu? Então, assim... Não. Quando é venda descoberta, sim. Mas no caso da pessoa, ela tinha. Ela só não declarava. Não, mas aí fica um buraco, né? Aí fica um buraco. Então, você está retendo uma renda, um dinheiro entrando na tua conta, que veio da venda do fundo imobiliário. Mas você não tinha fundo imobiliário para vender. E também não era operação descoberta. Então, essa renda que entrou para a Receita é o quê? É uma receita que você não tem... deve ser do seu trabalho e você está sonegando. Está vindo da onde? Você falou, eu lembrei de uma outra coisa. Você compra um fundo imobiliário ou uma ação, recebe o dividendo, vende naquele mesmo ano, e aí você não coloca, né? Porque assim, você não começou o ano com aquele ativo e terminou o ano sem aquele ativo. Uhum. Você só ficou com ele ao longo do ano, durante algum período. E aí você não coloca na declaração, né? Porque você nem começou nem terminou com ele, tá errado, né? E a imensa maioria não coloca. Que se a gente pegar a legislação que sai todo ano dizendo os critérios que obrigam a entregar a declaração, aquela é uma instrução normativa que todo ano, em março, a Receita publica. Não saiu desse ano ainda. Então, se você vê algum post, algum vídeo dizendo novidades do imposto de renda de 2026. Ainda não tem. Não tem. Mas todo ano sai. E aí, quando sai, nessa mesma legislação diz assim, tudo que você comprar e vender durante o ano
Não é se gerou fruto ou não. Ele diz, tudo que você comprar e vender durante o ano precisa estar em bens e direitos. A maioria não coloca. Então, assim, já vi dar problema por não colocar? Não. Nunca vi dar problema por não colocar. Mas faz sentido, principalmente quando gera frutos. Porque se gerou, eu tive lá, eu comprei Itaúsa no começo do ano e vendi, não é uma recomendação, e vendi Itaúsa no final do ano. Total, integral, minha carteira. Mas durante o ano ela pagou dividendo, pagou bonificação até. É o que eu falo, pensa assim, você comprou a que seja Itaúsa e aí você vendeu no final do ano. Então, você não tem. Você começou sem e terminou sem. Só que ela distribuiu dividendos naquele meio do período. E ela distribuiu, sei lá, 50 mil reais. Nenhuma relação com os 50 mil. Mas assim, 50 mil reais. Ou seja, seu patrimônio cresceu 50 mil reais. E aí, sei lá, você comprou um carro. Se você não declarar que você comprou a ação e vendeu ela... E a partir disso você declarar o dividendo recebido, dá onde seu dinheiro para comprar o carro? Aí começa a ter um buraco. Isso é origens e implicações. Quando você começa a entender que então, ok, eu vou colocar lá em bens e direitos 0 e 0, a ação de Itaúsa 0 e 0, no 31/12, coloco lá o dividendo recebido em rendimentos isentos de 50 mil, beleza, pronto, resolvi. Mas a maioria não faz e a maioria das calculadoras não traz também, né? Tipo, para eu lançar o que eu fiz durante o ano, mas que comecei e terminei sem o ano. Sim. Quando eu pego lá o meu relatório de bens e direitos, normalmente só sai o que tem saldo, né? O que não tem saldo não tem, e às vezes o pessoal acaba deixando de fora. O mundo ideal, o que a legislação diz para fazer, é colocar. Reforço, nunca vi dar problema por não pôr. Mas pelo menos os frutos daquilo, lance, né? Era assim, de repente você nunca viu dar problema porque eram valores menores, né? Alguém com valor maior com certeza chamaria atenção, porque... ia reverter em aumento de patrimônio de alguma maneira, então... Realmente, assim, eu digo que o meu maior dom é colocar a pulguinha atrás da orelha das pessoas. A pessoa fica pensando, ela fala, cara, eu fiquei pensando em você. Eu falei, é o que eu mais sei fazer, eu vou deixar você pensando em mim. Mas eu acho que isso também é um fruto dessa nossa legislação ambígua, né, que nada é claro, nada é direto, nada é... Entendeu? Mas realmente quando a gente... E eu acho bom, assim, porque a gente provoca justamente não para... O meu objetivo não é causar medo. O meu objetivo é fazer você conhecer as regras do jogo para que você jogue as regras do jogo e você consiga pagar o mínimo de imposto ou até mesmo não pagar, ou quem sabe restituir dentro da lei. Sem fazer gambiarra, sem sonegar, sem correr riscos desnecessários. Então, quando a gente fala sobre isso aqui, não é nunca para colocar medo e para a pessoa pensar, meu Deus, e agora? Será que tá certo? Será que não tá? É justamente para você, a partir de agora, prestar atenção nas coisas que comentamos aqui para que vá atrás de um profissional e que faça. Eu acho que até ficar tudo muito fácil é um processo em que as coisas ainda ficam mais difíceis até ficar muito fácil. E muito fácil é uma esperança, né? Que lá em 2030 o Revar traga tudo pronto, você não precisa esquentar a cabeça com nada, venha tudo completo. 2033, IBS, CBS funcionando, tudo sem... É um sonho. Eu tive um professor que ele falou que de 2032 ou 2033, quando tem a virada da maior parte do ICMS, ele falou, eu acho que vai ter algum problema. Por quê? Porque vai ter... Estados e municípios vão ficar sem receita do nada e vão ter que se adequar ao novo imposto e como acho que é 60% que vai, de uma hora para outra, vai cair e vai transformar em outra coisa. Ele falou, eu acho que o pessoal vai acabar postergando, empurrando com a barriga, conseguindo uma aprovação para empurrar mais... Isso porque foram quase, 6, 8 anos aí para se adequar e provavelmente não vão conseguir. E ainda tem muita coisa muita água para rolar ainda. Você pensa assim, a Lei 214, que é a da reforma tributária, saiu ano passado. Em janeiro desse ano veio a Lei 217, mudando mais de 250 coisas da lei passada já. Então, quem estudou a Lei 214, mas não viu a Lei 217, já está totalmente por fora. Já mudou muita coisa. Porque elas foram feitas a toque de caixa, muito errado, muito incompleto, muito ambíguo, muito... Então, a reforma tributária, ela está sendo, apesar de ter demorado, para chegar onde a gente chegou, já foi demorado, mas a implementação dela, a partir de janeiro, todo mundo vai ter que emitir nota fiscal.
não deu certo já, o sistema já falhou, já não comporta, o ECAC está fora, o outro não funciona, o emissor de nota nacional, logo no comecinho de janeiro, já não comportou, porque era obrigatório fazer pelo emissor de nota nacional, já não deu certo. Então, assim, a criação da lei, ela tem que também ter a evolução tecnológica que não está conseguindo dar conta esse volume. Para dar a composição do volume. Pensa quando for direto ali, quando for realmente cashback, que é na hora o imposto. Tem que estar muito redondinho para funcionar. Então, eu acho que, assim como foi com o Revar, né, obviamente devido às proporções, a gente vai ter postergou mais um pouco, vamos postergar mais um pouco. A parte da emissão de nota de janeiro, para todo mundo, assim, né, de janeiro foi para julho desse ano. Vai chegar em julho desse ano, vai estar para, sei lá, os autônomos fazerem nota fiscal? Não sei. Eu acho difícil. Então, a gente vai sempre tendo que ficar acompanhando, né? E não se desesperando e também não confiando nos posts e conteúdos muito alarmistas, né? Porque o que a gente mais vê é, nossa, você nunca mais vai... Você vai pagar muito imposto, não compensa mais ter Airbnb, não compensa fazer leilão, não compensa ter imóvel, não compensa investir, não compensa fazer nada mais. Desiste, não, você nem precisa bota trabalhar tudo em mais. fundo imobiliário. Fundo imobiliário ainda tá de boa. Safe ainda. Ainda não olharam para os fundos imobiliários. Mas então assim, se a gente for realmente dar bola para esses conteúdos muito alarmistas, a gente não faz mais nada mesmo. Então é importante conhecer essas regras para a gente dar o melhor que é possível dar. E quando a pessoa fala, eu fiquei preocupado com o meu imposto de renda, procure um profissional. Você falou nisso, que é importante conhecer cada vez mais. Como é que o pessoal faz para te conhecer, para te acessar, para ser teu cliente, de repente? Sei que a tua agenda é lotada, mas vai que... Vai que, né? Assim, eu dou prioridade para quem investe, seja em imóveis ou bolsa, né, que são declarações, no geral, mais complexas, que envolvem esse planejamento e tal. Então, acaba... Mais necessário, né? Eu atuo como gestora de imposto de renda, né? Não declaro apenas. Então, toda a parte de controles e cálculos, por mais que a pessoa tenha uma calculadora, que ela tenha um software, eu faço de novo por aqui, porque às vezes... Eu sempre digo que eu não tenho nada contra calculadora e software. Só que qual que é o problema? A pecinha. Entre a cadeira e o teclado. Entre a cadeira e o teclado. Normalmente ela não leu o manual, ela não viu que tinha que preencher alguma coisa que era manual, que ela tinha que pôr, mas ela não colocou. Ela subiu nota, mas não subiu todas as notas. Ou ela fez a integralização, mas ela paga um monte de taxa, porque a corretora dela é uma corretora que cobra ali ainda uma fortuna de taxa de administração de não sei o quê. Então, o problema não é você contratar um software, uma calculadora. O problema é você contratar um software, uma calculadora, sem entender nada de imposto de renda, nada, sem ler manual do que você tem que fazer de fato, porque aí a probabilidade de ter alguma coisa incompleta ou incorreta é grande. Assim como se você terceirizar para alguém que não entende nada do assunto. Acontece muito. Muito, né? Eu cansei de pegar, tanto que eu criei o curso, o Prof. Sabe, né? Quando eu estava dando suporte para ele, né, nos cursos dele, as pessoas tinham muita dúvida, nos investidores, né? Eu criei um curso voltado para o investidor de bolsa, que ainda existe, justamente porque eles não encontravam profissionais qualificados. Meu contador fez cagada. Depois que eu assisti uma aula tua lá no Prof, não sei o quê, eu vi que não é bem assim, que até hoje está errado, então eu quero fazer por conta. Então, beleza, estude para. Tem curso, se quiser, tem curso. Se não quiser contratar, eu também faço declaração de imposto de renda, parte do GCAP, consultorias para ver se você vai atingir a renda ali para ser considerado alta renda ou não. A parte do GCAP, eu faço muito, Prof, de pessoas que vão vender um imóvel e querem saber qual o preço que elas colocam para vender para pagar menos imposto. Porque elas não sabem todas as regras. Então, às vezes, agora, por exemplo, a gente nem tocou nesse assunto porque está muito em cima, né? Dependendo quando sai o podcast, vai ter passado. Mas tinha o REARP, que permitia você fazer a atualização do imóvel na tua declaração de imposto de renda, pagando só 4% ao invés de pagar os 15% de ganho de capital depois, né? Cara, muitos casos era vantajoso. Muitos não era, mas muitos era. Principalmente se a gente está falando de pessoas que ainda têm um patrimônio na pessoa física, mas tem, sei lá, 90 anos de idade. Ou está com uma doença muito grave. Por quê? Porque quando a pessoa falece, ela não vai ter
não vai passar para 15, vai ficar só com os 4. Então, você pode fazer uma atualização de pessoas que já faleceram ou que estão com uma idade muito grande, muito avançada, ou que estão, que eu posso fazer até em nome do espólio, ou que estão com uma doença muito grave, aproveitar o momento e pagar 4%. Tá, mas meu contador não me falou sobre isso. Pois é. Porque, no geral, o contador, ele cuida de pessoa jurídica. Contador, assim, o escritório contábil, tal, o foco dele é outro, o foco não é pessoa física. Então, nesses casos, assim, procure alguém que se especializou em, não precisa ser necessariamente eu, mas eu tenho muitos alunos que eu formei, né, o prof até falou no começo, que são gestores de IR, não necessariamente contadores. Eles se especializaram para atuar com pessoa física, cuidando do seu imposto de renda com outros olhos, porque o dinheiro mora no detalhe. Você percebeu no que a gente falou aqui, né? É um detalhezinho que, mas então o imposto aqui, se eu ficar com 3 imóveis e tal, muda tudo. Então, se você não conhece o detalhe, esteja com profissionais ao seu lado que conhecem. Maravilha. Essa foi Jéssica Garcia. Obrigado, minha amiga, por ter esclarecido. Como é que o pessoal te acha nas redes? D3 Contadora. D de dado, numeral 3. É tipo Bolsa de Valores, a B3, só que eu sou a D. D3. É isso aí. Galera, muito obrigado por terem assistido. Lembrando que é um oferecimento da Comunidade Mira. Se você não é cliente, se você não é assinante da Comunidade Mira, o link está aqui embaixo para você assinar. 40% de desconto. O preço normal é R$ 9,97, mas você assina, sai R$ 5,98,20. Valor anual com preço fixo congelado. Todos os anos, quando você quiser renovar, o preço está congelado. Então não perde essa oportunidade. E claro, a gente vê você no próximo episódio. Um beijo, até lá. Tchau, tchau. Você ainda fica tentando adivinhar quanto seu patrimônio rendeu no mês? A Comunidade Mira tem integração direta com a B3. Ela puxa todos os seus investimentos de forma automática. Ela organiza os gráficos e te diz exatamente se você está perto ou longe da sua meta financeira. E não é só organização. Você tem acesso às nossas carteiras recomendadas de ações, fundos imobiliários, criptomoedas e mercado americano. É só copiar as estratégias dos nossos analistas e montar a sua carteira. Para de tratar o seu dinheiro com amadorismo. Clique no primeiro link aqui na descrição e venha profissionalizar os seus investimentos com a Comunidade Mira.